Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos continuar com o nosso assunto relacionado à tecnologia industrial e às transformações demográficas. Essa é uma aula para o segundo ETIM, ADM, integrado ao ensino médio, da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello. Na aula de hoje, então, vamos tratar sobre a transição demográfica, definir esse conceito e fazer algumas análises e exemplos. Bom, a transição demográfica nada mais é do que a passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial. Nesse sentido, a gente tem muitas transformações no perfil da população. E ao longo dessa transição, as características dessa população vai mudando no país. Então, esse é o assunto relacionado à transição demográfica. Então, nós temos aí intensos períodos de transformação demográfica que vamos acompanhar ao longo do tempo os principais padrões que os países vivem com essa transição. A tecnologia industrial e a urbanização, elas mudam o perfil da população através de pressões econômicas, né, sobretudo pelo fato da população residir em cidades e o papel da sociedade muda, né? Então nós vamos ver como que a população acaba sendo influenciada por questões econômicas, sociais, que acabam interferindo no crescimento vegetativo, ou seja, no crescimento da população ao longo do tempo nos países. Bom, a gente tem como principal, né, característica, então, da transição demográfica que a população muda o seu perfil ao longo do tempo. Bom, aqui nós temos, então, o gráfico da transição demográfica. Nele podemos verificar que há três elementos principais: a natalidade, a mortalidade e o crescimento demográfico ou crescimento vegetativo. Vamos compreender então. O crescimento demográfico ou vegetativo, como está escrito aqui, nada mais é do que a diferença entre natalidade e mortalidade, ou seja, número de nascimentos menos o número de mortalidade, de mortes. Então, pelo gráfico, nós podemos verificar que quanto mais próximas essas linhas, menor é o crescimento demográfico. E quanto mais distante estão essas duas linhas, da natalidade e da mortalidade, maior é o crescimento demográfico, ok? Então, nós temos aqui no eixo Y a taxa de crescimento ou mortalidade e natalidade por 1.000 habitantes. E no eixo X nós temos o tempo, né, que o país vai passar por essa transição, saindo sempre do regime demográfico tradicional para o regime demográfico estabilizado, que é o moderno. Então, o que acontece? O regime demográfico tradicional ele é muito conhecido pela sociedade rural, né? A maioria da população vive no campo e, por conta disso, sofre as consequências disso. A natalidade é muito alta, a mortalidade é muito alta também. Nesse regime demográfico tradicional, os países acabam enfrentando muitas dificuldades na questão da saúde. Então, a população ela acaba recebendo precários atendimentos médicos hospitalares. Isso faz com que a natalidade sempre seja muito alta, né? E a mortalidade também. Como é uma sociedade basicamente, né, rural, onde as pessoas vivem no campo, a natalidade ela continua sendo sempre muito alta. Tá? Então, esse seria o regime demográfico tradicional. Em contraposição a isso, nós temos o regime demográfico moderno, ou seja, quando essas taxas elas estão estabilizadas, numa tendência de estabilização. Então, o que acontece? A natalidade já está mais baixa,
a mortalidade também. Isso significa que a população ela passa a ter atendimentos médicos hospitalares que melhoram a qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida e a população acaba passando por uma transformação que não se via anteriormente. Mas, para chegar a essa fase estabilizada, nós temos aí a transição demográfica, que é dividida em duas fases. A primeira fase é quando nós temos uma rápida redução da mortalidade e verifica-se um crescimento demográfico acelerado, pois a natalidade ainda continua elevada. Na segunda fase, há uma redução da natalidade e uma significativa queda do crescimento demográfico. Tá? Então, o que acontece aqui? Para o país chegar até o regime demográfico moderno, ele necessariamente tem que passar por essas duas fases. O que nós verificamos nesse caso? Verificamos que, ao longo do tempo, quando a sociedade deixa de ser exclusivamente rural e a população passa a migrar para os centros urbanos, verifica-se aí um rápido êxodo rural, essa população passa a receber mais atendimentos médicos e a primeira taxa que cai é a de mortalidade. Começa a elevar um pouco a expectativa de vida ao longo do tempo, mas ainda a natalidade continua alta. Só na segunda fase a natalidade começa a cair. Aí é quando nós temos a efetiva transição para a sociedade urbana, onde a população passa a sofrer as consequências de viver nos centros urbanos. A questão econômica piora, o custo de vida na cidade é mais alto. Isso leva aos poucos as famílias a desenvolverem uma característica muito importante, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Isso faz com que a taxa de natalidade caia rapidamente, pelo fato de que agora as mulheres se dedicam também a ajudar na criação dos filhos e na questão econômica. Então isso meio que desestimula as famílias a terem filhos, pelo fato de que o maior acesso a métodos anticoncepcionais, a necessidade de trabalhar e ajudar na renda familiar faz com que o número de filhos caia por mulher. Então, a partir do ponto que a questão econômica fica mais intensa, mais forte na presença das pessoas que vivem nos centros urbanos, é que a natalidade cai. A natalidade cai rapidamente e aí o crescimento demográfico começa a cair também, tá? E aí o país ele se direciona rapidamente para o regime demográfico moderno, ou seja, as taxas começam a se estabilizar, ok? Então, a transição demográfica nada mais é do que o ritmo de crescimento da população de um país ao longo do tempo. Esse gráfico revela isso. E cada país está em uma dessas fases, como nós vamos ver aqui nesse outro gráfico. Aqui nós temos uma relação entre a transição demográfica e as pirâmides etárias, que nós estudamos na aula anterior. As pirâmides etárias, elas mostram onde estão os países em cada uma dessas fases. Então vamos lá, vamos entender isso daqui. No regime demográfico tradicional, nós temos então uma pirâmide etária desse tipo, onde a base é muito larga, isso verifica-se pela alta natalidade, a mortalidade é muito alta, então
o topo é fino e ao longo do tempo a população vai morrendo rapidamente. A expectativa de vida é baixíssima no regime demográfico tradicional, ok? Hoje, dificilmente nós encontramos países nessa fase do regime, tá? A maioria dos países estão ou na primeira ou na segunda fase ou no regime demográfico moderno. Na primeira fase, a base continua alta, porque a natalidade continua alta, então continua a ter muito nascimento, tá? Mas há uma melhora na mortalidade, uma queda da mortalidade. Então, a pirâmide etária começa a ficar um pouco mais gordinha, vamos pensar assim, maior, mais cheia, tá? Porque a população ela começa a viver mais. Isso é resultado da alta da expectativa de vida. O topo ainda é fino, então nós não temos um milagre aqui ainda, mas só que o topo ainda é fino, pelo fato de que a população ela morre bastante ainda, tá? Então, como está escrito aí, nós temos altas taxas de natalidade, baixa expectativa de vida, mas ela está aumentando, tá? Ao longo do tempo, ela está aumentando. Então, essa é uma característica típica dos países periféricos ou dos países subdesenvolvidos, tá? Já na segunda fase, a base ainda continua larga, só que agora o corpo dessa pirâmide etária, o corpo começa a aumentar, tá? O topo começa a ficar mais largo e isso indica que agora sim a expectativa de vida está bem alta, tá? Está bem alta comparada com a expectativa de vida anterior, tá? E é o que a gente verifica aqui. A mortalidade já está baixa, controlada, né? A natalidade começa a cair. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver que a base desses países aqui, que mostra a população de crianças, né, e jovens, ela vai começar a diminuir, chegando ao regime demográfico moderno, que é quando verifica-se efetivamente que a base está diminuindo, está ficando mais curta e aceleradamente a gente tem um aumento do número de idosos, a expectativa de vida já é elevada e essa pirâmide etária ela começa a ficar mais reta, mais normalizada. É claro que no topo, onde nós temos a população idosa, é mais fino, claro, tá? Mas só que a base leva ao longo do tempo essa pirâmide etária a diminuir o seu corpo, a ficar com uma tendência aí de ficar mais reta, tá? Então, quando os países chegam a essa pirâmide etária, ele já passou pela transição demográfica e agora está no regime demográfico moderno. Ele vai apresentar, então, baixas taxas de natalidade, elevada expectativa de vida. Essa é uma característica típica dos países desenvolvidos, tá? Mas e os países em desenvolvimento? Eles estão entre a segunda fase e o regime demográfico moderno, então estão aí nessa transição. É o caso do Brasil, né, que nós vimos na última aula, que ele já tem uma grande tendência aí, verificada pelos censos, últimos censos que o IBGE fez, que acaba mostrando uma diminuição da base da nossa pirâmide etária, tá? Bom, aqui nós temos então algumas atividades de aprofundamento, né? Então a primeira questão, caracterize a transição demográfica, ou seja, para você explicar quais são as principais características da transição demográfica, explicar o que ela significa. Na questão 2, apresente as implicações econômicas de um país estar na primeira fase da transição
demográfica. Isso daí tem muito a ver com o que a gente viu na última aula, relacionada à situação dos países subdesenvolvidos, daquela, né, pirâmide etária típica, né, com o formato de, né, pirâmide mesmo, né? Esses países eles acabam enfrentando sérios problemas econômicos, né, principalmente relacionados aí à, né, saúde, porque a mortalidade é muito alta, a expectativa de vida baixa e tremendos gastos aí com educação, já que a população de jovens acaba sendo muito alta e também pela população economicamente ativa ser alta, né, esse país acaba tendo sérios problemas com desemprego muito alto, né? 3. Quais os desafios econômicos enfrentados pelo país que está na segunda fase da transição demográfica? Então, além dos, como eu disse na última aula, além dos problemas típicos de um país subdesenvolvido, os países que estão na segunda fase da transição têm um problema com a população idosa. Então, como há uma melhora da expectativa de vida, a população idosa ela começa a aumentar, né? E isso dá sérios problemas relacionados a atendimentos médico-hospitalares, mais gastos com isso, porque além de gastos com a população de crianças, também tem gastos agora com a população idosa que aumenta. E também sérios problemas relacionados à previdência social, tá? Então, a pior situação econômica para a sua população acaba sendo desses países aí da segunda fase da transição demográfica. A questão 4, completar a transição demográfica necessariamente não significa melhoria socioeconômica. Comente. Aí a questão do que? Se o país completou a transição, né, demográfica, significa que ele é desenvolvido? Não necessariamente, tá? A sua população, ela passou por essa transição, mas só que o desenvolvimento econômico não é pautado apenas por isso, tem outras questões, tá? Mas o que tem que ficar aqui é que um país que chega ao regime demográfico, né, moderno, a sua população é basicamente urbana, ou seja, a maioria das pessoas moram na cidade, há uma tremenda taxa da fertilidade, ou seja, o número de crianças por mulheres em idade fértil é muito baixo. Essa população tem as taxas de natalidade e de mortalidade baixa. Em alguns casos, a taxa de natalidade ela é menor do que a de mortalidade. Isso significa que a população, ao invés de aumentar, ela está diminuindo, tá? E isso traz sérios problemas. Boa parte dos países europeus enfrentam esse problema de que a população está diminuindo. Então, o governo tem que lançar campanhas para estimular as pessoas a terem filhos, né? As mulheres em idade reprodutiva a terem filhos, encorajar as famílias a terem filhos. Por quê? Porque isso é perigoso. Porque se a população está diminuindo, isso significa que a população economicamente ativa, que é aquela que trabalha, também está diminuindo. E isso leva a problemas de falta de mão de obra. Então, esses países, eles têm que estimular, olha só, estimular que a sua população tenha filho, para ter reposição da mão de obra ao longo do tempo. Então, eles apresentam problemas em relação a isso, diferente do outro lado, que são os países subdesenvolvidos, onde nós temos o inverso, tem desemprego, né? E esse desemprego acaba gerando também sérios problemas econômicos, né? E aí tem questões mais aprofundadas aí, que é a questão da migração, né? Pessoas em idade de trabalho acabam migrando, indo embora, né, para países desenvolvidos, né? Ou seja, estão imigrando em busca de emprego, já que nos países desenvolvidos tem falta de mão de obra, então tem mais chance de arrumar emprego e viver adequadamente, ok?
Então, essa transição demográfica é muito importante para entender o perfil da população dos países e compreender toda essa análise de transição que os países fazem ao longo do tempo, saindo de uma sociedade rural, né, para uma sociedade urbana, acompanhando aí a tendência da tecnologia industrial, ok? Pessoal, então a nossa aula de hoje é essa. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.